E como foi muito esclarecedor aquela audiência pública, eu gostaria, antes de nós começarmos, invertendo aqui a pauta, ouvi-los, fazendo um pequeno relato das conclusões que vocês tiraram daquela nossa ida à Associação dos Produtores Rurais. Vamos começar aqui com o nosso deputado Ailton Gomes. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares, a imprensa, todos aqui presentes. Para nós, como CPI, aquele sábado, lá na bacia do Rio Preto, foi de grande valia. Nós pudemos ali confirmar realmente o sentimento verdadeiro dos produtores, da comunidade, dos moradores daquela região, uma certa indignação diante de tudo o que aconteceu. Eles acreditavam que as verbas só eram federais. Quando eles descobriram que também tinha verba do GDF envolvida, eles se sentiram traídos de alguma forma. Então, puderam expor ali com muita transparência, com muita clareza, a necessidade que essa obra tem para a região, a necessidade de irrigação que eles realmente necessitam como produtor para dobrar suas produções naquela região, mas não no formato, pelo menos essa conclusão eles chegaram, não no formato do que estava sendo feito. Reclamaram que não foram chamados para ser ouvidos, reclamaram que eles não participaram do processo, né? Então, de uma forma geral, ela foi muito positiva para nós como CPI, porque endossamos bastante, né, as nossas razões de ter ido ali. Então, quero deixar claro aqui, quero agradecer, senhor presidente, e sair de lá muito satisfeito, muito feliz. Realmente as pessoas participaram, os produtores participaram, mostraram realmente que não foram inseridos no processo, mostraram que eles ficaram totalmente alheios, e quando as coisas foram acontecendo, eles se sentiram, né, traídos, se sentiram indignados com aquela situação. Então, de forma que fico aqui o meu sentimento positivo em cima daquela audiência pública. Acho que foi muito esclarecedor para nós. E quero dizer o seguinte, sempre que pudermos, eu acho que temos que fazer ação igual aquela para realmente deixar claro, não só para a imprensa presente, mas para toda a comunidade, que aqui tem uma equipe que está com disposição de fazer um trabalho sério, um trabalho coerente, só tem profissionais ilibados, né? Então, eu acredito que foi um começo muito forte, fazendo aquela audiência pública no local, em loco, percebendo que só tem um galpão, percebendo que só tem 2 placas lá dando indicação da obra e nada realmente de concreto aconteceu nesse período. Então, fica aqui a minha alegria daquela audiência pública, como morador de Planaltina, como um conhecedor daquela região, né? E realmente poder saber que os produtores estão com disposição de participar mais, de poder vir aqui, de esclarecer mais, de dar seus depoimentos, enfim, muito esclarecedor. Deputado Cabo Patrício. Bom, senhor presidente, deputado Bispo Renato, deputado Ailton Gomes, deputado Brunelli, que estiveram lá na audiência pública com os agricultores, produtores rurais da cidade de Planaltina, daquela zona rural, que é tão importante para o Distrito Federal em função dos alimentos que eles produzem para toda a sociedade. Quando eu apresentei o requerimento, propondo a audiência pública naquele local, era para que nós realmente tivéssemos a noção exata se existia ou não necessidade da construção de uma obra desse tamanho. E como disse o deputado Ailton Gomes, e técnico agrícola que é, conhecedor dessa matéria, os produtores realmente precisam de irrigação para suas lavouras, para suas fazendas, para a sua agricultura, mas não do tamanho do porte, e foi bem enfático, né? Todos os produtores foram enfáticos em dizer que a obra dessa forma não atenderia às necessidades da comunidade rural daquela localidade. E nós fomos ao galpão também que foi entregue, e analisando a planilha, eu analisei a planilha do que foi pago e das obras, do que foi realizado, do impacto ambiental, da entrega do galpão, e de tudo que foi pago dos R$3.300.000 aproximadamente, e os produtores, inclusive, quando nós colocamos o valor pago, ficaram abismados, porque eles colocaram que eles têm todo o maquinário e toda a condição de fazer uma parceria com a Secretaria de Agricultura para efetivar
a construção de pequenas barragens em cada propriedade. O que eles não conseguem é a licença ambiental do IBAMA, o que aí acaba frustrando os agricultores e eles têm muito prejuízo. Sem contar algumas demandas que nós ouvimos, o deputado Ailton Gomes colocou, quanto à questão da regularização da titulação da terra e outras questões que eles precisam resolver. Então, a importância de ter ido naquela localidade para ouvir os produtores foi muito grande. Acho que nós acertamos, a comissão teve um papel fundamental. E, em função disso, inclusive, pelo que nós ouvimos lá, no dia da audiência, no sábado, senhor presidente, eu quero apresentar um requerimento baseado na falação de duas pessoas, principalmente, que foi o senhor Valdeci e o outro, não me recordo no momento, sobre o ex-secretário Agnaldo Leles. Em função disso, eu quero apresentar um requerimento que requer a quebra do sigilo fiscal das seguintes pessoas jurídicas e físicas: Construtora Gautama Limitada, Zuleido Soares de Veras, Maria de Fátima Palmeira, Henrique Garcia Araújo, ex-deputado distrital Pedro Passos Júnior, ex-secretário de Agricultura Agnaldo Leles, Júlio Castro Cavalcante, Herbert Galberto de Souza e Adão Biajara Farias, no período de janeiro de 2000 a agosto de 2007. E também apresentar um requerimento, aproveitando a oportunidade, que requer a decretação do sigilo sobre o presente inquérito parlamentar nos termos do artigo 20 do Código de Processo Penal, para que a gente possa garantir o sigilo baseado nas informações que nós já temos aqui, não só da questão de sigilo dos telefones, sigilo bancário que nós já pedimos, aprovado por todos os membros da comissão, e também da questão da quebra do sigilo fiscal, que eu espero que seja aprovada ainda nessa audiência. Mas quero colocar o presidente, inclusive o deputado Bispo Renato, da condução dos trabalhos naquela localidade, onde ele garantiu a falação de todas as pessoas que estavam lá. E todos os produtores rurais saíram satisfeitos. E principalmente os integrantes da CPI que estiveram, porque puderam observar e colher dados e informações importantes para a elaboração do relatório e da conclusão da CPI. Deputado Brunelli. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os membros, deputado Ailton Gomes, deputado Patrício, a imprensa, funcionários da casa. Foi com muita satisfação que nós tivemos a oportunidade de estarmos ali naquela audiência. Audiência que nós tivemos muitos frutos positivos de termos uma percepção no local dos recursos que precisavam ser investidos, da montagem técnica, das aflições, dos problemas que circulam toda a questão fundiária, agrária, produtiva no Distrito Federal. Ali, conversando com a presidente Leonice Bertolo, nós tivemos uma ampliação do nosso conhecimento. Entendemos que as condições do projeto, se implantado, seria algo muito interessante, mas seria descabido na proporção da grandiosidade de um sistema que não seria adequado para aquela hora nem para aquele momento na nossa região aqui no Distrito Federal. Ouvimos com muita atenção o senhor Walter Barão, que também trouxe as suas considerações, enfim, uma bela condução dos trabalhos, em que a imprensa também pôde nos acompanhar. Todos os produtores de grande monta estavam lá e fizeram ali até algumas observações que fugiam ao foco das nossas investigações, que é a questão da titularização das terras no Distrito Federal. E nós entendemos, presidente e caros membros da CPI, que é uma bandeira que tem sido levada por muitos anos em campanhas públicas para a definição majoritária no Poder Executivo. E ali há uma realmente descrença muito grande em cima dessas políticas públicas que faltam a sua execução daquilo que foi comprometido nas eleições. E nós gostaríamos até que a nossa CPI já não é um foco dela, mas nós pudéssemos enviar um requerimento ao senhor governador do Distrito Federal e há também uma indicação solicitando as informações em que pese e andam
as questões das titulações e também solicitando que urja a necessidade deles terem as suas titulações para terem a facilidade de conseguirem os créditos bancários, porque sabemos que a questão agrária no nosso país é uma questão que não tem a garantia como outras políticas públicas de países que estão menos desenvolvidos que o Brasil, digamos dessa forma, menos desenvolvidos. A questão do Chile, a questão do Paraguai, a questão do Uruguai, a questão da Bolívia, que existem políticas públicas para esse incremento nas safras, na quebra de safras, na questão do pagamento dessas colheitas. Então, eu acho que foi de suma importância a nossa ida naquele lugar. Também tivemos a oportunidade de vermos, porque já sabíamos que não teríamos nada a ser executado de forma física no lugar, mesmo porque o dinheiro gasto, até onde sabemos, foi para os projetos técnicos. Mas ali, de uma conversa a outra, de uma situação a outra, nasceu algumas informações que o deputado Patrício conhece, o deputado Ailton Gomes e o nosso próprio presidente Bispo Renato, sobre as desapropriações das terras. E nós gostaríamos de solicitar a confecção de um requerimento por parte da nossa secretaria para que, se houver tempo, estivéssemos aprovando agora, solicitando informações ao governo do Distrito Federal e solicitarmos também informações ao governo de Minas Gerais sobre as reais desapropriações e pagamentos dessas desapropriações que ocorreram ou provavelmente possam ter ocorrido naquele território, para que nós venhamos a saber também a cadeia dominial de quem pertencia àqueles imóveis, quando foram adquiridos, quando foram passados a outrens, ou se foram passados a outrem, ou se houve uma questão de pessoas que foram usadas em nome de outrens para ter uma locupletação ou um ganho financeiro que não foi uma coisa que, digamos, moralmente da melhor forma entendida. Pode haver até uma questão legal, mas moralmente ferindo os princípios de ter um conhecimento para investir nesse mercado imobiliário, assim fazendo um grande ganho financeiro de uma forma equivocada aos nossos olhos e, com certeza, pesando sobreforma ao erário público de que poderia estar gastando estes recursos sobre a saúde, principalmente a educação e a segurança do Distrito Federal. É o nosso ponto de vista e quero assinar esse requerimento que requer a solicitação de informações à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, de Abastecimento, quais as terras da bacia do Rio Preto, Planaltina e do Estado de Minas Gerais foram desapropriadas para a construção da barragem que seria construída pela Gautama. E no seu texto, diria 3 pontos: quais as terras da bacia do Rio Preto, Planaltina e do Estado de Minas Gerais, quantos hectares foram desapropriados para a construção da barragem que seria construída pela Gautama, quanto foi pago pelas desapropriações, quem foram beneficiados, com embasamento jurídico pela SEAPA para a desapropriação dessas terras. E pediria, senhor presidente, é claro que nós sabemos que nós temos uma limitação de poder, mas é permitido requerer informações em todas as esferas. Gostaria que Vossa Excelência encaminhasse, com a assinatura conjunta de todos nós, aqui membros dessa CPI, um ofício ao governador do Estado de Minas Gerais, buscando essas informações e pedindo também, eu gostaria só de adendar aqui, a cadeia dominial das escrituras, pedir as escrituras dessas terras para que nós possamos saber se há ou não há essas escrituras. Essa terra deve pertencer a alguém. E pertencendo a alguém,
nós possamos ter ela com toda a certeza, porque de repente podemos, nesse percurso, acharmos aqueles contratos de gaveta e descobrirmos algo que eu acho que vai até acrescentar a questão do foro de investigação da nossa CPI. Eu gostaria apenas de fazer mais algum comentário a esse respeito, apesar de que vocês já disseram e foram muito felizes nas colocações, mas a indignação de cada um dos produtores rurais, especialmente o senhor Walter Baron, quando fala do descaso dos ex-secretários de Agricultura, que sempre tratou eles de uma maneira indiferente, e uma das provas disso é que começaram a fazer um projeto sem sequer ouvir os produtores rurais. E a única vez que lá foram, para essas audiências públicas, um ex-secretário chegou a declarar, o senhor Aguinaldo Leles, vamos ver se isso é fato na oitiva dele aqui, que, querendo ou não os produtores rurais, a obra seria feita, sem levar em consideração se a obra proposta era de fato ou não necessária para aquela localidade do núcleo rural do Rio Preto. E nós entendemos em toda aquela conversa, essa questão da titularidade da terra, a questão da desapropriação, isso é tão grave quanto o emprego de recursos públicos para a construção de barragens, do barramento, em lugares que muitas vezes não seriam sequer necessários. E me chamou bastante a atenção ainda a fala do senhor Walter Baron, quando ele disse que com 30%, apenas com 30% dos 146 milhões de reais seria suficiente para a construção de todas as barragens que eles precisam para irrigação daquela terra. 30%. Então, o superfaturamento, na visão dos produtores rurais, seria enorme. E parece que eles têm um fundo de razão. E vendo a necessidade, Cabo Patrício, deputado Brunelli, deputado Ailton Gomes, dos nossos agricultores, que ninguém vai ouvi-los, eles tentam audiências, inclusive na Secretaria de Agricultura, muitas vezes não conseguem. Eu vou propor aqui ao nosso governador, José Roberto Arruda, que assim como ele faz o governo nas cidades, ele faça o governo rural, que ele saia daqui e vá ouvir os produtores rurais, nos seus anseios, nas suas necessidades, e que possa ali atendê-los, porque há uma das coisas que pelo menos eu não sabia, que o núcleo rural do Rio Preto é responsável por quase 80%, é isso? Da produção rural, deputado Ailton Gomes? 80% de hortifruti granjeiro sai daquela região. Pois é, e tratado com tanto descaso daquele jeito, o deputado Cabo Patrício. E também vou propor a ele, ao governo, que seja criada uma agência, porque eles vão resolver um problema na SEB, chega lá, não é atendido. Mandem para a Secretaria de Agricultura, mandem para um lugar e para outro. Não tem uns pontos da hora que centraliza todos os pontos? Que se crie, então, uma agência de desenvolvimento rural para que os produtores saibam onde se dirigir e tenham os seus problemas resolvidos. Eles não podem deixar o campo, deixar a produção, para ficar correndo atrás de resolver os problemas e sendo mal atendidos dentro desse governo. E nós não podemos deixar que isso aconteça, porque dali vem o alimento que nós precisamos para o dia a dia aqui no Distrito Federal e até para a exportação. Então, nós passamos agora... Acaba de chegar também o deputado Dr. Charles. Uma questão de ordem na sua fala aqui, ou só uma partezinha que seja? Pois não, deputado. Só para acrescentar, né, assim, não só 80% da produção de hortifruti granjeiros, né, de grãos, sai daquela região, mas nós temos ali o produtor mundial de pimentão, e nós temos o maior produtor de uva do Centro-Oeste, está naquela região. Então, quando a gente, às vezes está tão perto da gente as questões e pouca gente sabe. Então, realmente, aquele setor, aquela bacia do Rio Preto, aquela área de Planaltina ali, Tabatinga, Pipiripau, tudo ali tem que realmente ser tratado com mais carinho, não em demérito às outras, jamais em detrimento às outras, mas dá um carinho especial ali, porque o produtor ali realmente rala e abastece a mesa do brasiliense com muito carinho, né? E essa questão da titularidade, o senhor foi muito feliz com a questão do governo na cidade, lá na cidade, levar o governo realmente para o núcleo rural. O senhor está de parabéns, eu acho que o produtor merece esse zelo, merece esse carinho. Conte comigo aí nessa trajetória. Deputado Ailton Gomes, eu que normalmente
procuro manter a calma e a paciência. Eu fiquei extremamente irritado com o que nós ouvimos ali e o tratamento que se é dado aos produtores rurais. Tanto é que aqui mantenho a proposta, o senhor que é da região, de que nós possamos passar ali pelo menos um dia visitando os nossos agricultores e propondo aquilo que de fato possa trazer benefícios para eles. Já encaminhei já essa proposta ao administrador e nós vamos pegar o administrador da região, os companheiros que lá estavam e desejarem realmente retornar, vamos passar um dia ali realmente visitando e podendo trazer para cá os anseios, né, e a problemática daquela situação. Merece o nosso carinho, merece realmente a nossa parceria, porque eu digo, gente, o produtor rural é um sofredor nessas questões, falta de estrutura, mas não desanima, está firme ali o tempo todinho e abastecendo as nossas mesas aí no dia a dia. Vamos então à nossa ordem do dia. Eu gostaria de convidar aqui o deputado Ailton Gomes para nos ajudar aqui na secretaria, a secretariar. Senhor presidente, queria só que incluísse esta pauta, os dois requerimentos foram apresentados, da necessidade que nós temos da questão do sigilo do inquérito parlamentar e também da quebra do sigilo fiscal das pessoas apresentadas, tanto jurídicas como físicas. É importante, vamos colocar essa pauta, assim bem como o requerimento do deputado Brunelli, e já adiantando também, determinando aqui a nossa assessoria técnica, que expeça a carta ao governador Aécio Neves para que possa apresentar a essa CPI os questionamentos do deputado Brunelli. Gostaria de pedir ao deputado Ailton Gomes que possa ler a carta do senhor Júlio Castro Cavalcante, justificando a sua ausência para a oitiva de hoje. A Sua Excelência, o senhor deputado distrital Bispo Renato, presidente da CPI da Gautama, na Câmara Legislativa. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, acusando ciência da convocação número 2 da CPI, Educação, data do dia 18 do corrente mês, venho informar a Vossa Excelência que estarei impossibilitado de comparecer à audiência designada para o dia 24 de setembro, segunda-feira, em razão da minha ausência desta cidade para cumprimento de agenda de compromissos profissionais já anteriormente firmados. Desta forma, solicito a designação de outro dia para sobre dita audiência a partir do dia 1º de outubro, desde já me colocando à inteira disposição de Vossa Excelência. Atenciosamente, Júlio Castro Cavalcante. Houve um erro onde lê-se convocação número 2 de CPI da Educação, leia-se convocação número 002 de CPI da Gautama. E vamos marcar a data proibitiva do Júlio para talvez a próxima segunda-feira. Que dá, não é isso? Está tranquilo. Vamos também ao segundo item da pauta. Segundo item, leitura e aprovação das atas da 3ª e 4ª reuniões ordinárias da CPI da Gautama. Eu gostaria, senhor presidente, numa questão de ordem aqui, solicitar que realmente fosse dado lida e aprovada as atas, haja visto que é uma cópia fiel das notas taquigráficas e já mandada anteriormente para os gabinetes, e os deputados já têm ciência, né, do que ali está. Gostaria que fosse dado por lida e aprovado. Ok. Vamos ao item, assim, deferido o pedido, e dou por lida e aprovada a ata. As duas atas, a ata de número, a 3ª e a 4ª das reuniões ordinárias da CPI da Gautama. Vamos pular, deputado Ailton Gomes, o item número 3, e vamos partir para o item 4, 5 e para os requerimentos extra-pauta. Item 4. Leitura e votação do requerimento 24, que requer a convocação do ex-secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Distrito Federal, senhor Mário Isashi Ikiziri, para prestar esclarecimentos sobre contratos do governo do Distrito Federal com a construtora Gautama e sobre condutas ilícitas associadas a obras públicas sob responsabilidade da mesma. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, como voto o deputado Dr. Charles. Deputado Ailton Gomes. Pela aprovação.
Deputado Brunelli. Aprovação. Deputado Cabo Patrício. Pela aprovação. Aprovado com voto dos 5 componentes da CPI, o item de número 4. Item número 5, leitura e votação do requerimento 025, que requer a convocação do secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Distrito Federal, senhor Vilmar Luiz da Silva, para prestar esclarecimentos sobre contratos do governo do Distrito Federal com a construtora Gautama e sobre condutas ilícitas associadas a obras públicas sobre responsabilidade da mesma. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, com o voto do deputado Cabo Patrício. Pela aprovação. Deputado Brunelli. Pela aprovação. Deputado Ailton Gomes. Pela aprovação. Deputado Dr. Charles. Pela aprovação. Aos itens extra-pauta, deputado Ailton Gomes. Deputado Berzoini, deputado Brunelli, 7813-2893, e deu retorno. Abraço. Está assinado, né? Esse 26 aqui também? Leitura e aprovação aqui do requerimento do senhor deputado Cabo Patrício, que requer a decretação do sigilo sobre o presente inquérito parlamentar, nos termos do artigo 20 do Código de Processo Penal. Em discussão? A justificativa aqui do requerimento diz o seguinte, senhor presidente: a finalidade maior desta casa certamente é a defesa dos interesses da sociedade, obedecendo-se firmemente ao preceito constitucional de que todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. O que se busca dessa comissão parlamentar de inquérito é a defesa intransigente dos interesses do povo do Distrito Federal, coibindo-se da forma vigorosa a sobreposição dos interesses escusos de poucos em detrimento dos interesses da coletividade. Como vota, deputado Ailton Gomes? Pela aprovação. Deputado Dr. Charles? Pela aprovação. Deputado Brunelli? Pela aprovação. Deputado Cabo Patrício? Pela aprovação. Próximo item. Aprovado com voto dos 5 componentes da CPI da Gautama. Próximo requerimento também de lavra do senhor deputado Cabo Patrício, que requer a quebra do sigilo fiscal das seguintes pessoas jurídicas e físicas: Construtora Gautama Limitada, Zuleido Soares de Veras, Maria de Fátima Palmeira, Henrique Garcia Araújo, ex-deputado distrital Pedro Passos Júnior, ex-secretário de Agricultura Aguinaldo Leles, Júlio Castro Cavalcante, Herbert Gualberto de Souza e Adão Birajara Farias, no período de janeiro de 2000 a agosto de 2007. Em discussão? Em discussão. Não havendo quem queira discutir, como vota o deputado Cabo Patrício? Pela aprovação. Deputado Brunelli? Pela aprovação. Deputado Ailton Gomes? Pela aprovação. Deputado Dr. Charles? Pela aprovação. Aprovado com 5 votos. Próximo item da pauta. Requerimento número 26 da CPI da Gautama aqui, de autoria do deputado Bispo Renato, que requer a convocação do senhor Marlan Peregrino Ramos Freitas para prestar esclarecimentos à comissão. Em discussão. Como vota o deputado Dr. Charles? Pela aprovação. Deputado Ailton Gomes? Pela aprovação. Deputado Brunelli? Pela aprovação. Deputado Cabo Patrício? Pela aprovação. Aprovado com 5 votos. Tem mais um requerimento aqui, senhor presidente. Isso acabou de ser aprovado. Requerimento número 29 da CPI da Gautama, de autorias dos senhores deputados Brunelli, Bispo Renato, Ailton Gomes, Cabo Patrício e Dr. Charles,
que requer a solicitação de informação à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, quais as terras da Bacia do Rio Preto, Planaltina e do Estado de Minas Gerais foram desapropriadas para a construção da barragem que seria construída pela Gautama. Em discussão? Em discussão, senhor presidente. Pois não, deputado. É impressionante essas coisas que quando a gente vai investigando e a gente vai percebendo, onde você vê que terras que valiam X, depois de informações privilegiadas, tornam 20, 30X. É impressionante como acontece isso. Precisávamos realmente fazer essa convocação, de fazer esse requerimento, senhor presidente. Mais alguém queira discutir? Não havendo quem queira discutir, como vota o deputado Dr. Charles? Favorável. Deputado Ailton Gomes? Pela aprovação. Deputado Brunelli? Pela aprovação. Deputado Cabo Patrício? Pela aprovação. Aprovado, com 5 votos. Aqui cabe uma explicação, antes, senhores deputados, à imprensa e aos assessores. Estava convocado para hoje o senhor Júlio Castro Cavalcante. Ele justificou a ausência dele por motivo de viagem, segundo ele, pré-agendada. Se porventura for alguma manobra para que não venha essa CPI, ele não é obrigado a falar, mas obrigado a vir ele é. Nós pediremos então à Justiça que o traga coercitivamente. Mas está conosco o Heleno. Portanto, eu suspendo agora a nossa reunião por 5 minutos, porque nós vamos ouvir o senhor Heleno reservadamente, transformando a partir de agora em a reunião secreta, para que nós possamos ouvir o senhor Heleno Gilberto Barcelos. E para que isto possa se tornar bem claro, nós queremos saber como vota para esse nosso pedido, para que a sessão se torne secreta a partir depois de agora, suspendendo por 5 minutos, para que a gente possa ouvir o senhor Heleno em sessão reservada. Deputado Cabo Patrício. Voto pela aprovação. Deputado Brunelli. Pela aprovação. Deputado Ailton Gomes. Pela aprovação. Deputado Dr. Charles. Com justificativa, eu acho que realmente, às vezes, nós precisamos fazer as coisas às claras, para que todos aqui saibam e vejam, mas de todo jeito, pelo que foi colocado, pela aprovação também. Ok. Como nós queremos dar celeridade aos nossos trabalhos, transparência, mas ao mesmo tempo não fazendo com que uns sejam beneficiados em detrimento dos outros, que nós passamos essa reunião então a ser reservada a partir de agora, pedindo aos nossos assessores, aos assessores técnicos, que possam fazer o convite às pessoas que aguardem do lado de fora do plenário, enquanto a gente ouve o senhor Heleno. Suspensa por 5 minutos para que a gente recomece logo em seguida, já coitiva, o senhor Heleno Gilberto Barcelos. Conhecer agora onde funciona o Poder Legislativo local. É aqui, na Câmara Legislativa, que são tomadas as decisões que influenciam no seu dia a dia. Seja bem-vindo. A Câmara Legislativa está localizada no final da Asa Norte, em um prédio de 16 mil metros quadrados. Logo na entrada, os visitantes têm acesso aos gabinetes parlamentares. São 24 no total, que estão sempre de portas abertas para a população. Neste mesmo lado, funciona um posto